enquanto Josué guerreava, ele teria sido morto na batalha. Nós temos que entender isso. Nós estamos vivendo um tempo em que quem está andando sozinho não vai prevalecer. As pessoas que estão andando sozinho estão perdendo seus casamentos, estão destruindo as suas famílias, estão perdendo o seu caráter, a sua vida. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que andar aliançado, que nós temos que ter um pastor sobre as nossas vidas, que cuida da forma como estamos andando, que tenha coragem de nos repreender. Nós temos que andar aliançado com amigos que tomam a espada e vão junto conosco para a guerra. Não é mais tempo de brincar, onde um sozinho sai para a guerra com sua espada e sai do outro lado como um vencedor. Se Moisés não tivesse sido sustentado com suas mãos levantadas, o livro de Josué não teria sido escrito, porque ele teria morrido na batalha. Mas enquanto o seu líder estava com suas mãos levantadas, ampliando o seu alcance da sua oração, da sua palavra, da sua cobertura, Josué prevalecia. É o tempo que a igreja vai ter que se unir e viver em aliança. Essa palavra que Deus me deu foi fortalecida pela visão que o bispo teve. Nós estamos passando dificuldades, vamos enfrentar provas e situações onde nós vamos ter que andar aliançado, porque quem estiver sozinho não vai prevalecer. E Amaleque usa essa estratégia, ele isola as pessoas para matá-los. Primeiro ele corta a referência, dizendo: olha, o seu líder não é uma referência. E a pessoa se acha: eu sou melhor que meu líder, eu vou sozinho, eu não preciso de ninguém. E a primeira coisa que acontece, ele vê a espada do Amalequita passando no seu pescoço e ele sendo destruído. Nós estamos vivendo tempos difíceis, que se nós não tivermos alianças, que se nós não se firmarmos em Deus, para passarmos juntos essas provas, essas lutas, nós não vamos conseguir. Eu não estou menosprezando o poder de Deus, eu estou evidenciando o poder da unidade, o poder de uma cobertura, a ajuda que um pastor tem na nossa vida, e a desgraça que a murmuração causa na nossa vida e na nossa família. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, se Moisés não tivesse permanecido com suas mãos levantadas, Josué tinha morrido lá na guerra. Mas também, se Josué não tivesse reunido um exército e lutado por homens que permanecessem com aliança com Moisés, Moisés não teria um exército que lutasse por ele. Moisés foi referência em guardar a vida de Josué na batalha, mas Josué foi um elo que ligou um exército ao seu líder. Se Josué não fosse esse elo, e Moisés não teria um exército que lutasse por ele. E nós temos que entender isso, que é tempo de nós sermos uns para os outros, nós abandonarmos a murmuração, de que se nós tivermos uma diferença para tirar, nós sentar cara a cara e resolver a situação, como homens e mulheres. O Amalequita é covarde, ele fala pelas costas, mas Deus disse a ele: não poupe o Amalequita, atravesse ele com a espada. Se Moisés não tivesse com suas mãos levantadas, Josué não tinha prevalecido. Mas se Josué não fosse um elo de ligação, Moisés não teria um exército lutando por ele, lutando pelo propósito de Deus, pela visão que Deus deu a Moisés. A Bíblia diz que Josué eliminou, cortou Amaleque e seu povo, seus soldados, ao fio de espada. Ele não venceu a guerra com uma espada normal, ele venceu a guerra restabelecendo o relacionamento dos soldados com a sua liderança e promovendo um exército que andasse unido.
esperança, nós não vamos prosseguir. Não é tempo de andar só. É o tempo de nós unirmos a nossa força. Israel venceu essa guerra porque houve um ajuste. Porque eles se uniram contra Amaleque. Senão eles seriam derrotados. Amaleque preparou o terreno. Eles haviam murmurado, falado mal do líder. Ele disse: agora eu vou pelejar, agora eu posso ir. A guerra está ganha. Mas ele não contava que o relacionamento havia sido restabelecido. Aonde nós estamos nessa história? Será que nós não somos os amalequitas? Será que nós não somos os curadores que estão plantando a discórdia? Ou nós somos Josué, que Deus pode confiar, que independente daquilo que nós formos ouvir, nós vamos puxar a espada e trazer uma correção, uma palavra de vida, e atravessar o amalequita, não matá-lo literalmente, mas cortar com a palavra de Deus, para que ele nunca mais tenha coragem de falar de ninguém junto conosco. Quem nós somos? Ou nós somos o povo que murmurou e não podia sair para a guerra? Onde nós estamos? Moisés subiu aquele monte e permaneceu com suas mãos levantadas enquanto havia batalha. E quando terminou a guerra, a primeira coisa que Moisés fez foi construir um altar. E ele colocou um nome nesse altar, dizendo: o Senhor é a minha bandeira. Foi uma das guerras mais ferrenhas que Israel teve, porque por pouco eles não foram derrotados, aniquilados, acabados. Porque a maioria do exército estava sem força, estava cansado, estava desgarrado, estava sem condições de lutar. E o pouquinho que lutou com todas as forças que eles tinham. Então Moisés vai lá, depois de toda aquela batalha, e ele levanta um altar e diz: o Senhor é a minha bandeira. Deixa eu ler para você o que significa bandeira. Bandeira diz, perdão, deixa eu achar aqui, bandeira. Bandeira é um símbolo visual representativo de um país, estado, município, província, bairro, organização, clã, tribo ou família. Então a bandeira é um símbolo que representa a nossa nação. A nossa nação tem uma bandeira, está aqui, e a bandeira nacional. Cada nação, cada país, cada estado tem a sua bandeira, as cidades têm. Então a bandeira é um símbolo representativo. Representa um clã, representa uma tribo, representa uma família. É um símbolo que representa. E o que mais a bandeira faz? A bandeira nos dá identidade. Os nazistas foram usados para quase exterminar os judeus. Eles tinham um símbolo, a swastika, que era uma representação do nazismo. O comunismo, se você olhar, eles têm uma bandeira que está lá, a foice e o martelo. O candelabro que está aqui, ele representa a presença de Deus. Uma bandeira é um símbolo que nos dá uma identidade. Nós, como Casa de Oração, como Ministério do Tesouros Eternos, nós temos um símbolo. A nossa bandeira nos dá uma identidade. Quem olhar para nós vai nos identificar, por causa da forma como nós vivemos, por causa da forma como nós falamos. Então nós temos uma bandeira sobre nós. O que essa bandeira faz? Essa bandeira nos diz de qual lado da guerra nós estamos. Essa bandeira, dentro da guerra, ela mostra onde os nossos amigos estão. Porque as pessoas iam pelejando, lutando, brigando, e quando eles estavam no meio da batalha, perdidos, sem direção, eles
guerra. Isso é uma bandeira. Resumidamente, a bandeira nos representa. A bandeira nos dá uma identidade. Israel tinha sua identidade, mas os amalequitas, eles chegam e desvirtuam a bandeira. Eles mudam o sentido. Eles desprezam, eles desvalorizam a bandeira que nós carregamos sobre nós, pela murmuração e pela fofoca. Nós começamos por pequenas murmurações, pequenas reclamações da palavra que o pastor está ministrando, pequenas murmurações daquilo que o nosso pastor fez e nós achamos que não deveria ter feito. Pequenas murmurações, mas quando vê, nós estamos completamente tomados, enganados. Ei, nós perdemos a noção, a nossa bandeira que nós carregamos sobre nós, sobre o nosso ombro. Ei, está desvirtuada, perdeu o valor para nós. E agora nós somos inimigos do nosso pastor. E nós o desrespeitamos, e nós falamos mal dele, e nós queremos tirar ele da igreja, e nós não o respeitamos, e estamos odiando esse homem, e nós desrespeitamos os nossos irmãos, e falamos mal dele, e isso tudo começa com uma palavrinha de murmuração e fofoca nos nossos lábios, e quando vem a bandeira que nós carregamos sobre nós, está completamente sem valor e desvirtuada. Esse é o propósito dos amalequitas. E em vez de estar carregando a bandeira do Ministério Tesouros Eternos, que é o qual nós pertencemos, nós estamos carregando a bandeira dos amalequitas sobre as nossas costas. E quando nós vemos alguém infiel, nós usamos a nossa língua, a nossa palavra, para tentar distorcer o coração dele. E nós não vemos ainda que já somos inimigos do nosso pastor, inimigos de Deus, e estamos em outro reino. O amalequita desvirtua completamente a nossa bandeira. Nós saímos do exército de Deus e passamos a fazer parte do exército dos amalequitas. E começamos a destruir a igreja com nossos lábios. O que tem uma palavra, uma murmuração, tem que os amalequitas vão dominar a nossa vida e vão fazer de nós ferramenta, e nós vamos puxar a espada e matar aqueles que antes nós amávamos e defendiam. Nós vamos lutar contra o nosso pastor, que foi ferramenta de Deus para nos tirar da escravidão do Egito e nos trazer para o reino de Deus. Ele, o murmurador, passa do exército de Deus para o exército do inimigo. O murmurador não serve a Deus, o murmurador serve aos amalequitas. Ele tira a bandeira, o uniforme que ele usou um dia, e ele coloca o uniforme dos amalequitas e puxa a espada contra os seus irmãos. Como alguém pode trocar tão fácil de reino? Nós temos que cuidar com nossas palavras. Se nós não matarmos, não acabarmos com a memória dos amalequitas debaixo do céu, nós vamos ser feridos e destruídos por esse povo, e nós vamos fazer parte deles. Os amalequitas não têm braço, não têm força, por isso que eles desvirtuam a bandeira que nós carregamos, e eles usam os cristãos, usam homens e mulheres que amavam a Deus, mas se deixaram dominar pela fofoca e pela murmuração, e hoje eles não fazem mais parte do exército de Deus, são meras ferramentas no exército dos amalequitas. A maioria do povo de Israel teve que sentar e ver um grupinho defender eles dentro da batalha, porque haviam perdido a sua bandeira.
exército dos amalequitas. Por isso Deus disse a ele: não esqueça, atravessa o amalequita com a sua espada, mata ele, não preserva a sua espada, porque você vai ser um maldito, porque você vai passar um homem, mulher de Deus, para alguém que vai trabalhar para as trevas dentro da igreja, ferindo e matando cristãos. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Números 14, 10, por favor. Mas toda a congregação disse que os apedrejasse, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Números 14 foi um dos primeiros textos que nós lemos, onde os amalequitas descobriram que Israel foi para a guerra após ter murmurado, e Deus não foi com eles. Olha o que aconteceu, todas as vezes, todas não, mas a maioria das vezes que Israel guerreou com os amalequitas, antes deles saírem para a batalha, eles quiseram apedrejar o seu líder. Está aqui, ó. Eles pegaram em pedras para apedrejar Josué, Caleb, Moisés e Arão. Se Deus não aparecesse, eles seriam apedrejados. Olha o que Amaleque faz. Toma alguém que aplaudiu e disse: olha, Moisés é de Deus, ele nos tirou da escravidão, nos tirou daquela vida desgraçada, e agora nós estamos aqui a pegar em uma pedra e querer apedrejar o seu líder. Você pode dizer: não, mas o povo de Israel era ruim mesmo. Vamos para 1 Samuel, capítulo 30. Versículo 1 ao 6. Outra batalha contra os amalequitas. Olha o que diz aqui: sucedeu, pois, que, chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativo as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, e a ninguém, porém, mataram. Não somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. Suas mulheres, seus filhos e filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não havia mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ainoã e a Gisraelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava angustiada, amargurada, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Olha aqui, exército igual de Davi era invejado por todo mundo. Nunca houve antes dele e nunca houve depois. Quando ele tinha 400 homens, ele entrava numa batalha com 400 homens e saía do outro lado com 400 homens. Quando ele tinha 600 homens, ele entrava numa batalha com 600 homens e saía do outro lado com 600 homens. Davi era temido com seu exército, porque eram homens tão leais a ele, homens que davam uma vida por ele. Qualquer homem ali daria sua vida por Davi. Homens que, quando Davi falou: olha, quem me dera tomar a água do poço de Jacó, de Belém. 3 homens atravessaram o exército inimigo, foram lá, arrancaram água e trouxeram para Davi. Ei, era um exército tão aliado a ele, que dava uma vida por ele. Ei, mas nesse dia que enfrentaram os amalequitas, todos eles pegaram pedras para apedrejar o seu líder.
Davi estava na terra dos filisteus, e os filisteus saíram para guerrear contra Israel. Saul era o rei, e Davi reúne junto com o exército dos filisteus e está indo para a guerra. Os príncipes dos filisteus dizem: olha, é melhor Davi não ir conosco, ele vai ver Saul e vai se rebelar contra nós e vai ser um problema em vez de nos ajudar. Então eles decidiram e mandaram Davi de volta para casa. E quando Davi volta para casa, ele chega nessa condição: tudo destruído, e há 3 dias os amalequitas haviam saído. Seus homens que amavam ele, que davam a vida por ele, pegaram pedras, falaram: vamos matar Davi apedrejado. Davi se fortaleceu no Senhor, reuniu o seu exército e foi para a batalha. Consultou a Deus e disse: Deus, ainda alcança esses homens, o Senhor vai entregar ele nas minhas mãos? E Deus disse: pode ir. Ele sai à batalha, anda um pouco. 200 homens que andavam com Davi estavam cansados, porque perderam a cobertura do pastor, perderam a aliança, porque murmuraram, porque falaram mal de Davi. Eles não puderam andar mais de tão cansados que estavam. Então 200 homens param ali, e Davi continua com 400 homens. Vai lá, mata os amalequitas, pega tudo de volta, os despojos, chega lá e divide com aqueles homens que haviam ficado ali. Ele venceu a guerra contra os amalequitas. Mas eu coloquei esse texto aqui para você ver que aqueles que enfrentaram os amalequitas, tiveram seus homens que eram fiéis, que o amavam, que tinham gratidão pelo que o seu líder havia feito, tomaram pedras para matar. E se nós não tomarmos cuidado e nós deixarmos a murmuração conduzir a nossa vida, daqui uns dias nós estamos com pedra nas mãos e dizemos: vamos matar o nosso pastor, vamos apedrejar, porque ele não é mais referência de Deus para nós. Davi perdeu tudo, mas sobrou 400 amigos com ele, mesmo que 200 homens queriam matá-lo. Davi perdeu tudo naquele dia. Eles haviam levado tudo, suas mulheres, filhos, tudo que ele possuía, seus bens, animais, tudo, mas lhe restou 400 amigos. Mesmo que 200 homens pegaram pedras, com 400 homens, ele atravessou o riacho e venceu os amalequitas. Nós precisamos de pessoas aliançadas. Nós não podemos andar sozinhos. Davi venceu porque tinha amigos ao seu lado, que puxavam a espada com ele. Quem nós temos de confiança que podem nos ajudar nessa batalha? Bruna, faz favor, Êxodo 17:4 novamente, que era o texto que nós lemos anteriormente. Só vou reforçar aqui o versículo 4. Nós lemos antes, mas eu queria que você disse: então clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. 3 batalhas distintas contra os amalequitas, e nas 3 o povo resolve apedrejar o seu líder. Começa murmurando, e quando vê, eles vestiram uma bandeira de Amaleque sobre si e passaram para o outro lado da guerra. De que lado você está? Você vai dizer para mim: não, eu amo a Deus, eu amo o meu pastor, eu quero servir. Ei, se você está no caminho de murmuração, é só uma questão de tempo. Um dia você vai querer apedrejar o seu pastor. Um dia você vai querer matar os seus amigos. E você estará vencido e dominado pelos amalequitas. Ou nós somos melhor do que esse povo todo? Será que nós
nós somos melhores? Será que nós não murmuraríamos 3 dias no deserto sem água para beber? Quem aqui não murmuraria? Nós somos melhores? Não. Nós enfrentamos tempos difíceis, que se nós não controlar as nossas línguas, nós vamos perder a bandeira de Deus que está sobre nós. E nós vamos ser ferramenta nas mãos dos amalequitas. E vamos lutar contra o reino de Deus. Misericórdia, né? Quando Moisés constrói aquele altar, diz aqui: o Senhor é a nossa bandeira. Deus fala com ele e diz: olha, Moisés, de geração, primeiro ele diz: eu vou exterminar os amalequitas, eu quero apagar a memória deles debaixo do céu. A mesma conversa que ele falou para Saul, que ele falou para Moisés, que ele tem falado até agora, ele diz para Moisés de novo. Mas ele diz algo: olha, de geração a geração, cada nova geração vai ter guerra contra os amalequitas. Mas não se esqueça, apague a memória desse povo debaixo do céu. O que Deus estava dizendo? Olha, o amalequita nunca vai acabar. Nós sempre vamos ter que lutar com ele. Ei, se chegar um amalequita na sua casa, falando mal de um irmão, fofocando, murmurando de alguma situação, puxe a espada e o fira. Diga: olha, na minha casa nós não murmuramos. Na minha casa nós não falamos mal de pastores. Na minha casa nós não fofocamos na vida dos outros. Era isso que Deus estava exigindo desse povo. Ele diz: olha, esse povo nunca vai terminar. De geração em geração vai ter guerra. Se você vencer os amalequitas, o teu filho vai ter que lutar contra os amalequitas. Ele diz: você acabe com a memória deles, vença eles. Ele não poupa esse povo, desenganha com espada e atravessa ele. Corrige essa pessoa, exorte ela, discipline ela, para que haja uma mudança. Era isso que Deus estava exigindo. Ele disse: vocês venceram essa guerra, mas sempre vai ter amalequita aí. Mas Deus tinha esperança que esse povo não ia se fortalecer dentro da igreja, que ele ia ser vencido, que todas as vezes que ele se levantasse, nós íamos vencê-lo e acabar com a memória dele debaixo dos céus. Mas em vez de fazer isso, em vez de puxar nossa espada, nós se tornamos uma ferramenta deles dentro da igreja. Saul foi vencido pelos amalequitas. Ele foi vencido pelas obras daquele povo. Ele até matou uma cidade, ele exterminou um povo que estava lá, mas ele preservou o rei Agag, e ele preservou os animais. Ele não cumpriu a palavra de Deus. Por quê? Porque ele foi vencido por aquele sistema que os amalequitas usam. E Saul vem para governar Israel agora, e sabe o que ele faz? Ele usa a mesma ferramenta que os amalequitas usaram lá para destruir o povo de Deus. Saul usa a fofoca para reger, para governar. A primeira coisa que ele faz é assalagar um homem chamado Doeg e colocou ele morar lá na cidade dos sacerdotes, para que esse homem saísse de onde ele estava, chegasse onde Saul estava e fofocasse tudo o que acontecia no meio dos sacerdotes. Doeg não era nem do povo, não era nem do povo de Deus, mas estava lá, morando na cidade dos sacerdotes. Saul foi vencido, e ele usou a fofoca, ele usou a murmuração para reger, para governar sobre Israel.
assalariou alguém estranho para trazer fofoca dos sacerdotes. E foi por esse homem que ele descobriu que Saul fugindo, que Davi fugindo da sua presença, havia passado lá na cidade dos sacerdotes, comeu do pão do altar e prosseguiu viagem. Esse texto está em 1 Samuel capítulo 22, se quiser conferir, está lá. Agora eu gostaria de ir contigo para 2 Samuel capítulo 1, do versículo 5 ao 10. Diz assim: E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas: Como sabes tu que Saul e Jonatas seu filho foram mortos? Então disse o moço que lhe dava a notícia: Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e cavaleiros apertaram-me. E olhando ele para trás de si, viu-me, e chamou-me, e disse, e eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou Amalequita. Então ele disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque as angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. E arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha sobre a cabeça e o bracelete que trazia no seu braço e os trouxe a meu Senhor. Olha, quando Davi saiu do meio dos filisteus e foi lá e pegou a sua cidade destruída, os filisteus estavam marchando para lutar contra Israel, contra Saul. E foi nessa batalha que Saul foi derrotado. No último capítulo de 1 Samuel, fala que Saul viu os seus 3 filhos morrer diante dele, contra os filisteus. O que ele faz? Ele pediu para o seu escudeiro, dizendo: Olha, meu escudeiro, me mata, eu não quero mais viver, eu vou morrer mesmo, não quero sofrer na mão dos filisteus. O escudeiro falou: Olha, de forma nenhuma, não sou nem doido para fazer isso. Então Saul põe o cabo da sua lança no chão e se joga sobre ela, mas ele não morre, fica lá. E agora termina o livro de 1 Samuel, passa quem? Um dito Amalequita, que era um interesse terminado lá atrás no passado, e está lá Saul, querendo morrer e não consegue, e ele tem que implorar para o Amalequita, dizendo: Olha, desembanha tua espada e me mata. Ei, ele não matou o Amalequita lá, ele não desembanhou a sua espada para matar o Amalequita, mas foi morto por um Amalequita. E uma coisa é garantida para nós: se nós não matarmos o fofoqueiro, se nós não desembanharmos a nossa espada e ferirmos o fofoqueiro e o murmurador, eles vão matar nós. Eles vão destruir a nossa vida. Nós vamos ver os nossos filhos ser mortos diante dos nossos olhos, e nós vamos passar para o outro lado, fazendo parte agora dos inimigos, perdendo a bandeira e perdendo a referência de Deus. Saul perdeu a guerra com os amalequitas e foi morto por um amalequita, porque ele não teve a coragem de puxar sua espada. Ele preservou a sangue e usou a estratégia daquele homem, usou a fofoca dentro do seu reino. Nós temos que ter coragem de desembainhar a nossa espada. Quando nós não desembainhamos a nossa espada e nós deixamos o murmurador se assentar conosco, o fofoqueiro, e nós falamos mal de alguém, nós pagamos no nosso relacionamento. Quando eu me assento com alguém e eu ouço essa pessoa, e nós falamos junto mal de alguém, eu apenas ouço, sem repreendê-lo, sem corrigi-lo,
nós pagamos esse mal com os nossos relacionamentos. Olha, um exemplo claríssimo disso é a vida de José. José ia para o campo com seus irmãos cuidar das ovelhas. Quando ele chegava em casa, qual era a primeira coisa que ele fazia? Fofocava dos seus irmãos, dizendo: olha, o irmão tal fez isso, o outro fez isso, o outro fez aquilo de errado, tudo eles fizeram isso. Sabe o que aconteceu? Ele pagou o seu relacionamento com o seu pai. Ele foi tirado da casa do seu pai e passou 20 anos sem ver a face do seu pai e sem ter notícias. Agora eu quero que você pense um pouco. Se você sentou com um amigo e por 3 vezes você falou mal de uma pessoa, eu quero que você procure onde está esse amigo hoje. Se você sentou com alguém para murmurar ou para falar mal de alguém por 3 vezes, onde está esse amigo que sentou com você? Ele não está mais sendo seu amigo. Ele não come mais na mesma mesa que você. A sua amizade não é mais a mesma. Você perdeu a relação com ele. Quando nós aceitamos isso dentro da nossa casa, nós pagamos no nosso relacionamento. Não tem fofoqueiro que tenha amigo fixo. Cada mês, cada tempo ele tem um amigo novo, porque o antigo já não presta mais, porque a relação foi quebrada. Ele pagou nos seus relacionamentos. Então, se alguém é seu amigo, não deixe de falar mal de ninguém com você, porque você vai perder. Você vai pagar nos seus relacionamentos. Pode escrever isso. Ei, não tenha medo, não hesite em corrigir alguém diante de você. Se essa pessoa vem para murmurar, se essa pessoa vem para fofocar, se essa pessoa vem para falar mal de alguém, para trazer uma contenda, para trazer uma dúvida quanto à palavra, para falar alguma coisa que foi ministrado aqui, ei, não hesite em corrigir essa pessoa, com medo de perdê-la. Ei, você não vai perder, ela já está perdida. Se você corrigi-la, se você puxar a tua espada e repreender essa pessoa, ainda tem uma esperança de você salvá-la. Você ainda pode salvar o teu discípulo. Você ainda pode salvar o teu amigo. Você ainda pode salvar o teu funcionário. Você ainda pode salvar o teu colega. Você ainda pode salvar o teu irmão. Você ainda pode salvar o teu membro. Você pode ainda salvar alguém se você repreendê-lo e usar a sua espada. Porque essa pessoa já está perdida. Cedo ou tarde, ela vai puxar a espada contra você e vai tentar matar. Mas nós nos corrigimos. Já teve pessoas sentadas na minha casa que eu disse a ele: ou você passa do portão para fora, ou você muda o seu assunto. Educadamente, com todo o carinho e respeito. E não foi só um. Isso preservou a minha vida. E eu ainda mantive o relacionamento. Vê o versículo 15, Bruno, mas já está lá. Então chamou Davi a um dos moços e disse: chega, e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. O mesmo homem que chegou lá dizendo: olha, Davi, Saul está morto. Eu mesmo me encarreguei, passei a espada nele, tomei a coroa e o bracelete dele. Está morto lá. Davi falou: como se pode tocar no ungido do Senhor? Como se pode vir e trazer uma notícia de desgraça dessa, como se fosse algo bom? Como se ele falar do rei de Israel, como se você estivesse falando de um animal, de um cachorro.
E ele falou: mata esse homem, não deixe ele viver. E Davi não fez uma única vez isso. Quando se trazia uma má notícia, como se fosse algo importante, um fofoqueiro não se dava bem no ministério de Davi, porque ele mandava alguém matar, dizendo: puxa a espada e derrama as tripas desse homem no chão. Por isso que nunca ninguém, nenhuma manequita pôde matar. Ele não aceitava a fofoca. Ele usava a sua espada e desembainhava contra os amalequitas. E ele preservou o seu reino contra isso. Se nós puxarmos a espada, nós vamos preservar a nossa vida, nós vamos guardar a nossa família, e nós vamos se manter no reino de Deus. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Talvez não era isso que você queria ouvir em pleno domingo à noite, mas eu sei que é uma palavra de Deus. Ainda mais com essa palavra que o bispo trouxe, essa visão, me fortaleceu essa convicção. Eu sei disso. Deus quer cuidar da nossa vida. Agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante. Eu falei muitas coisas aqui, mas eu queria lhe recordar algo. Que nós começamos com apenas uma murmuração. E quando vê, nós somos opositores aos nossos irmãos e aos nossos líderes. Quando vê, nós abandonamos o nosso lugar de guerra e nós passamos a fazer parte do outro exército, porque nós murmuramos e reclamamos, porque nós falamos mal, achamos que temos o direito de julgar aquilo que o nosso pastor fala. Nós temos o direito de analisar tudo que o pastor fala pelas Escrituras. E se nós não concordarmos com alguma coisa, ou não entendemos alguma coisa, nós devemos sentar com ele e tratar isso. Não murmurar. Se nós murmurarmos, nós vamos desvirtuar a bandeira que está sobre nós, e nós vamos acabar sendo ferramenta dos amalequitas dentro da igreja, e nós vamos participar de outro exército e não do exército de Deus. E quando vê, nós vamos estar tentando apedrejar o nosso pastor, nosso líder e os nossos irmãos. Eles serão nossos inimigos. Eu gostaria que você analisasse como está a sua vida, como estão as suas palavras nesses dias, o que você tem falado, como você tem se comportado com aquilo que você ouve, ou com o seu pastor, ou com o seu líder de célula, ou com alguém que é autoridade na sua vida. E se nós temos lugar à murmuração, nós vamos ser vencidos, e os amalequitas vão nos isolar, nós vamos perder a força, e nós vamos ser destruídos. Não é tempo de nós andarmos isolados. É tempo de nós termos um pastor. É tempo de nós termos amigos que zelam por nós e que nos ajudam a vencer a batalha. É tempo de nós sermos como Josué, que quando ouve uma murmuração, ele puxa a sua espada e resolve a situação. Nós não temos que matar ninguém fisicamente. Nós não temos que